E agora eu converso com ela, que veio também trazer mais informações para a gente saber do que está acontecendo em Roma, no velório do Papa Francisco. Muito bom dia, Camila, seja bem-vinda. Bom dia, Dani, minha amiga querida. Bom dia ao Padre Camilo, a todos que estão em casa acompanhando o Bênção da Manhã nesse momento de despedida, né, Dani? Parece que alguém da família da gente morreu, né? Sim. É uma sensação de um vazio tão grande. O Papa Francisco era tão presente em todos os momentos da vida das pessoas e aí parece que alguém realmente da nossa família nos deixou, né? Sim, exatamente. E a gente estava até conversando no camarim. Estava contando para Camila que logo pela manhã, enquanto eu me preparava para vir para cá, eu vi uma matéria mostrando os jovens, né, na praça, na fila para poder fazer um momento de oração, né, passar pertinho do Papa lá no velório, e eles assim felizes, né, bem jovens. E aí eu lembrei das palavras do Papa Francisco em relação aos jovens, jovem sendo jovem, né? E aí me faz pensar, como seria o Papa Francisco falando sobre esse momento, como eu gostaria que a gente estivesse realmente vivendo, né? E tem muita gente, assim, em paz com o coração, porque ele foi muito bom, ou seja, ele deixou muita coisa boa pra gente, né, Camila? E é interessante a gente comparar, a primeira viagem apostólica do Papa Francisco foi para a Jornada Mundial da Juventude. Então, tinham 3 milhões de jovens em Copacabana para receber o Papa Francisco. Ele foi escolhido como sucessor de Pedro em março. No finalzinho de julho, começo de agosto, já foi então o encontro com todos os jovens do mundo todo. E o Papa morre logo antes do Jubileu dos Adolescentes. Nesse final de semana é o Jubileu dos Adolescentes, estava marcada a canonização de Carlo Acutis, então Roma já receberia uma multidão de adolescentes, e são esses adolescentes que estarão também nesse cortejo fúnebre no próximo sábado, quando o Papa vai até a Basílica de Santa Maria Maior para ser sepultado. Como dizia Padre Vitor Coelho de Almeida, não tem coincidência, tem providência, né? Então, se a gente vê as curiosidades desse momento onde o Papa nos deixa, né? Na segunda após a Páscoa, na véspera do Jubileu dos Adolescentes, tem tantos, né? No Ano Santo da Esperança, depois desse calvário que ele passou, então, no hospital. E eu queria pedir para a gente colocar as imagens de hoje, quando a gente divide em 3 momentos esse momento de despedida do Papa Francisco. Como é, Camila? Explica o primeiro pra gente. momento foi aí na Capela da Casa Santa Marta, onde tem então a constatação da morte, tem também esse primeiro velório, se assim a gente pode dizer, com as pessoas mais próximas, as pessoas que trabalhavam com ele. Esse aí já começa o segundo momento. Hoje pela manhã, o caixão do nosso querido e amado Papa Francisco saiu da Casa Santa Marta em direção à Basílica de São Pedro. Cerca de 20 mil pessoas já estavam ali esperando para ver então o caixão do Papa Francisco passando. E é muito emocionante quando a gente vê as pessoas ali, porque a guarda suíça ela é responsável pela guarda do pontífice, e isso até o fim. Então a gente vê aí, são os guardas suíços que acompanham o caixão do Papa Francisco. Como ele tinha pedido, um caixão simples, de madeira. Normalmente, nos ritos anteriores, e o Papa fez essa alteração em novembro do ano passado, eram caixões que tinham 3 revestimentos. E agora não, é um caixão totalmente de madeira. E isso também foi a simplicidade do Francisco até o fim. Escolhido por ele. O caixão ele não foi depositado em um esquife alto, como é de costume dos papas anteriores. Lá na Basílica de São Pedro, no interior, o caixão está bem baixo, justamente porque ele pediu também que fosse dessa forma. Ele não queria que ele estivesse elevado, ele queria estar ali baixo, na altura das pessoas, no chão mesmo, para que mostrasse essa simplicidade de um servo de Deus. Esse é o momento, então, que ele entra, o caixão do Papa Francisco entra na Basílica Vaticana de São Pedro, com muitos cardeais que já chegaram até lá, também pelo conclave que deve acontecer nos próximos dias. Depois dos 9 dias de luto, começa, então, o conclave. E aí a gente fica pensando, né, como o Papa, ele
tinha essa sensibilidade da simplicidade. Depois de muitos e muitos e muitos anos, o Papa será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Isso não acontecia há muitos anos. E ele quis que só estivesse inscrito Franciscus. Onde era antes? Onde é a tradição? Tradicionalmente, eles são sepultados na Basílica Vaticana de São Pedro. A gente pode dizer, né? A Basílica Vaticana de São Pedro é o lugar de serviço, né? Apesar do Papa ser o bispo de Roma e a catedral dele ser a São João de Latrão, o serviço do Papa é na Basílica Vaticana de São Pedro. Então, ele é o sucessor de Pedro. Então, teoricamente, né, na tradição, todos são sepultados na Basílica Vaticana de São Pedro. É lá que está São João Paulo II, é lá que está Bento XVI, São João XXIII, enfim, tantos e tantos papas estão sepultados lá. Mas o Papa Francisco quis ser sepultado também pela devoção mariana. Não, tem outro Papa também lá, não? Tem mais um Papa que foi sepultado lá. Também. Eu não me lembro o nome agora, mas tem mais um Papa que foi sepultado lá. Mas isso na história da igreja não é comum. Então a gente vê que o Papa quebra protocolos até nesse momento. Uma outra curiosidade, Dani, muitas pessoas viram que o Papa, no caixão, ele está com um anel. E a tradição fala que logo após a constatação da morte, o anel de pontífice ele é quebrado. Por que disso? Para que ninguém use o anel de pescador se passando por um papa. Na tradição da igreja, como são vários ritos, então depois da constatação da morte, o anel de pescador é quebrado. O Papa Francisco está com um anel de episcopado, é o anel de bispo dele. Então vocês vão ver que no caixão ele está ali com um anel, mas é o anel do episcopado dele. E então, assim, esse anel de pescador já tinha sido quebrado após a constatação. E é interessante a gente ver essas curiosidades, porque a constatação da morte é feita pelo Carmelengo, esse que nós estamos vendo nas imagens com o caixão. Ele chama por 3 vezes pelo nome de batismo. E aí, então, 3 vezes chamando, não respondendo, tem-se, então, a constatação da morte do sumo pontífice. Os aposentos foram lacrados, né, para poder também sinalizar que a sé está vacante. Que cerimônia emocionante, não? É cheio de protocolos, mas é bonito, você fala, né? Com muito protocolo, claro, mas assim, muito significativo, né? De maneira muito simbólica, essa celebração. Hoje começou, então, o velório. Isso mesmo. Nós temos imagens ao vivo agora, para o pessoal acompanhar, gente. Direto da Basílica de São Pedro. As imagens da Rádio Vaticano, né? Começou, então, hoje o velório. Hoje como começou que vai o velório. ser? O velório, a Basílica vai ficar aberta até a meia-noite, hoje e amanhã. Tá. Na sexta-feira, ela fica aberta até às 7 horas da noite para receber as pessoas que queiram se despedir, e a expectativa é de uma multidão que deve passar por lá. Na sexta-feira, 7 horas da noite, pelo horário de Roma, a Basílica é fechada, e pela manhã do sábado, então, será o sepultamento do Papa Francisco. Terá um cortejo fúnebre que sai da Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior. Ali tem o rito das exéquias e aí sim ele é sepultado. E depois começa um processo, então, para o conclave, para escolhermos, então, o nosso novo sucessor de Pedro. O processo começa na segunda? Não, a gente tem aí um período de 9 dias, 9 que eles dias. chamam de luto, né, do pontífice, Tá. E aí tem também as congregações, que são encontros dos cardeais, para que eles possam se conhecer, para que eles possam discutir pontos relevantes relacionados à Igreja Católica. E depois desses 9 dias, dessas congregações, os cardeais entram para a Capela Sistina, e aí chama-se conclave, com chave. A Capela Sistina é fechada, nenhum deles pode ter contato com o mundo externo, então eles não têm acesso a jornais, não têm acesso a celulares, a computadores, justamente para que eles possam ouvir o Espírito Santo e não terem influências externas. E aí a gente aguarda a fumacinha branca saindo lá da chaminé da Capela Sistina. Nossa, Camila, é impressionante, né? O tamanho desse movimento em que a gente participa, uma oportunidade muito grande nossa, né? Ter tido o Papa Francisco, uma grande graça de Deus nos dá ele como Papa, com tantos ensinamentos, com tantas mudanças. Ontem você estava aqui, você já estava falando de tantas mudanças, de tantas quebras
né, que ele nos ajudou, porque só um Papa mesmo, né, para nos ajudar principalmente sobre a inclusão de tantos grupos, de tantas pessoas que precisavam ser vistas e ouvidas, né? E ouvidas. Ontem no Aparecido Debate nós entrevistávamos uma irmã indígena que falava sobre a economia de Francisco e Clara e desse movimento econômico social que o Papa Francisco propôs ao mundo, e ela falava assim: nós não perdemos apenas um Papa, nós perdemos alguém que deu voz para o nosso povo indígena, um aliado na luta indígena. Então sentiremos muita saudade do Papa Francisco, muito, viu? Muito mesmo, mas ele deixa esse legado e a gente precisa continuar, Sim, né? exatamente. Olhando, escutando, uma escutativa, acolhendo, incluindo, depende de nós. O próximo Papa, porque a gente não pode a diferença, comparar um com o outro, sabe? É. E aceitar, acolher, rezar, pedir para que esse novo Papa possa fazer o bem para a nossa igreja. Então vamos já preparando o nosso coração. Isso mesmo. Obrigada, minha Obrigada, amiga. amor. Obrigada. Valeu viu? mesmo, viu? Obrigada.